Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e essa semana eu estou aqui sozinho para te contar uma creepypasta que vai arrepiar o pelinho da sua nuca. Então se preparem que logo após os recadinhos a gente já vai pro episódio. Prometo que hoje vai ser bem rapidinho. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, em qualquer lugar que você for procurar a gente, é Terror na Esquina. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é terrornaesquina@gmail.com. Você pode estar mandando um relato ou alguma história bizarra que aconteceu com você, alguma sugestão, então a gente está aberto para conversar. Se quiser pode mandar também no direct do Insta, do Twitter. E não se esqueçam que a gente tem o nosso grupo da seita. A nossa seita tá crescendo cada dia mais. E no apoia.se/terror na esquina você pode saber um pouco melhor sobre ela. E se você quiser apoiar a gente, cara, é super bacana. Tem episódios mensais direto extra. Tem episódios extras mensais. E geralmente eu posto mais de um por mês. Mas a promessa é um por mês. E o do mês de agosto foi: quem diabos está pedindo pizza pra mim às 3 horas da manhã? Cara, essa creepypasta é bem bizarra. E as dos meses anteriores foi a série do Relatos de um Posto de Gasolina, que também é muito, muito legal. Então, se você estiver interessado, corre lá no apoia.se/terror na esquina. Você também vai poder participar do nosso grupo da seita no Telegram. Beleza? Então, dados os recadinhos, bora pro episódio? Bom, pessoal, o episódio de hoje se chama Eu encontrei um stream de yoga perturbador. Se eu parar de assistir, eu não vou poder salvá-la. Ela foi escrita por You Left e foi postada no Reddit, no subreddit No Sleep. Ela chamou de Yoga pra um. Eu encontrei seu stream há um mês durante uma rara conferência de autodesprezo e tempo livre, que colidiu em algo parecido como motivação. Escondida entre as aulas de kickboxing e os idiotas da academia, tava lá, seu stream. Isso chamou minha atenção. Era uma simples foto com o rosto dela tão perto da câmera que eu podia contar as sardas. Seus dentes um pouco grandes demais para sua boca e o seu nariz levemente torto. Eu nunca fui o tipo de cara que considera yoga, mas eu me sintonizei e, em questão de segundos, eu fiquei extasiado. A moça estava em uma sala de estar, uma mesa de centro casual, o chão salpicado de plantinhas tristes e pilhas de revistas. Ela posou com as mãos no chão e os quadris empurrados no ar, sua bunda empoleirada no centro da tela. Eu resolvi ficar um pouco. Eu não tinha tapete de yoga, então eu estendi uma toalha. Foi difícil de acompanhar. Ela falava muito. E apenas uma fração disso era sobre a sua rotina. Pressione os calcanhares e incline a cabeça para os pés, respirando profundamente. Meus pés cheiram pêssego e creme hoje. Me faz querer devorá-los. Adoro pêssegos no verão. Adoro mordê-los e sentir o suco explodir na minha boca. Isso me lembra o tempo em que eu caí numa rede de meditação tecido por suas palavras, inalando o cheiro das minhas próprias meias, sem perceber que ela mudou para uma pose diferente. Depois de um tempo, meus músculos tremeram com o esforço de sustentar meu corpo macio nessas posições desconhecidas. Então eu terminei. Foi então que eu notei. Número de inscritos: 1. Era eu. Era o único assistindo. Eu senti uma inexplicável onda de culpa quando eu fechei o navegador. Como se eu estivesse abandonando ela.
Voltei pro canal dela nas tardes seguintes. Foi a coisa mais estranha. Ela estava sempre transmitindo. Ela não estava ciente da minha presença, ou ela era indiferente a isso. Suas divagações, tão livres que se aproximavam de associações aleatórias de palavras, não pareciam mudar se eu estava lá ou não. Ela geralmente está no meio de uma frase quando eu entro, tentando ser encantadoramente crua em suas tendências de se atrapalhar com as instruções. A curiosidade tomou conta de mim. Eu ansiava por descobrir mais sobre essa moça fascinante. Seus movimentos me atraíam, como se ela estivesse me agarrando através da tela. Eu me maravilhei com a sensação de ser um voyeur silencioso. Desenvolvi mais conforto com as poses básicas, embora ainda não conseguisse colocar as minhas mãos perto do dedo do pé. Rapidamente ela aumentou o nível de dificuldade. Ela aliviou-se nas divisões, cada perna estendida, os dedos dos pés apontando em ângulos retos perfeitos. Eu tentei o meu melhor para replicar a pose, minha virilha protestando contra a pressão. A cada dia, ela empurrava um pouco mais longe. Ela curvou sua coluna bruscamente atrás dela, com um arco gracioso. Ela levantou a perna de trás no ar com um ângulo que parecia torcer o quadril para fora do lugar. Eu forcei o meu corpo o mais próximo que eu conseguia da sua geometria, que os meus tendões permitiram, meus dentes cerrados contra as advertências afiadas emitidas por meus nervos. À noite eu sonhava que ela estava quebrando minha articulação, quebrando os meus membros nas formas mais limpas que ela mantinha seu esforço. Um dia ela torceu os braços tanto para trás que eu senti uma dor solidária, e se dobrou de modo que suas pernas dobradas mergulharam em torno de seus ombros, tocando os dedos dos pés atrás do pescoço. Ela sorriu para a câmera, recatada, educadamente. "Você quer me ver dobrar em um pretzel, não é?" ela perguntou. Essa foi a primeira vez que ela se dirigiu a mim. Eu esqueci de comer, eu acordava no sofá tentando cochilar, e ela murmurava sobre romance enquanto a sua testa roçava os joelhos. Ela dormiu, ela comeu. Eu não vi nenhuma evidência disso. Toda vez que eu me movia, meu corpo doía com a memória de ser esticado até o meu limite. Eu passava 10, 12, 14 horas por dia no stream dela. Ela falava comigo com frequência. "Eu sei que você está me observando. Acho que você gosta de me observar. Até onde você quer que eu torça para você?" A mudança fluida de seu corpo em vértices e curvas e polígonos delicados era hipnotizante. Eu estava me perdendo na luz de uma chama bruxuleante enquanto ela girava em diferentes padrões. Eu estava trabalhando em algo mais flexível, me moldando em algo como a imagem dela. É difícil identificar o momento em que ela foi longe demais. Era mais como o deslizamento de areia movediça do que qualquer ponto único. Ela se deitava de costas e se levantava nas palmas e solas dos pés, seu torso empurrando para o teto como se ela fosse alguma coisa parecida com a menina do exorcista. Ela aproximava as mãos e os pés, dobrando o corpo para trás, sobre si mesmo, até quase partir ao meio. E então ela deslizava para frente, até que o branco dos seus olhos inundasse a tela, me assustando tanto que eu pulei. E ela ria, como se tivesse feito uma piada. Ela torcia a cabeça como uma coruja e a enfiava entre as coxas, sempre piscando na tela, sempre sorrindo como se estivesse compartilhando algum segredo, como se eu estivesse na conspiração astuta. Ela disse: "Você gosta disso, não é, Sr. Smith?" "Eu sou um brinquedo de bolso dobrável?" Smith é um sobrenome muito comum. Havia uma chance diferente de 0 de que ela estivesse adivinhando corretamente. Mas isso me assustou o suficiente para fechar o notebook, quebrando a imagem de seu sorriso cheio de dentes. Tentei retornar à vida normal, mas eu não tinha quase nada para preencher o meu tempo, exceto televisão, rede social e preencher inscrições para empregos que eu nunca gostaria de trabalhar. Uma sensação estranha me fez cócegas, como se algo estivesse errado, como se eu estivesse esquecendo de alguma coisa. E poderosas ondas de culpa, a mesma culpa que eu senti quando eu fechei o seu stream no primeiro dia em que eu encontrei.
Eu realmente tentei ficar longe, mas o desejo me dominou, então eu voltei pro stream. Pela primeira vez, ela não estava na tela quando eu entrei. Eu olhei mais perto a cena, vendo o familiar tapete de yoga no chão, a mesa de centro, as revistas. Houve um ruído suave vindo de fora da tela, um ruído abafado, irregular e vacilante. Uma voz humana. Eu aumentei o volume no máximo e não consegui dizer se era riso ou choro. Cara, eu tava me sentindo doente, então eu fechei o stream. E isso nos leva a ontem. Eu passei incontáveis horas pensando nela, imaginando o que ela estava fazendo, se ainda estava contando histórias para o seu visitante invisível. Então eu não resisti e entrei novamente. Seus olhos encheram o campo de visão da webcam. Tão de repente que eu me arrastei para trás e aquele som ecoando pelas paredes do apartamento dela e do meu. E agora estava claro que era um som de miséria. Seu gemido era sem palavras e quando seu rosto se afastou, eu vi por quê. Seu pé descalço estava enfiado até a metade em sua boca, sua mandíbula quase desarticulada para acomodá-lo, os pés presos entre os dentes. Lágrimas escorriam de seu rosto, acumulando-se nos cantos de seus lábios esticados. Seus braços estavam cruzados atrás da cabeça e a outra perna estava dobrada sobre a primeira. Ela estava lutando e eu percebi que ela estava presa. Ela estava presa naquela posição. Uma bola de membros torcidos e articulações tensas, incapazes de falar. Olhei de queixo caído para a tela e seus olhos encontraram os meus, parecendo piscar em reconhecimento. A força de seus soluços cresceu e... Eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza do que eu ia fazer. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia o nome dela ou onde ela morava. Eu nem sabia ao certo se ela estava no mesmo país. Fiquei sentado, congelado por longos momentos, observando as contrações de seus membros enquanto ela tentava se soltar da jaula que seu corpo fazia. Então me ocorreu, eu poderia digitar. Mandei, você pode digitar o seu endereço? A mensagem pingou sua chegada em seu computador. Nossa primeira comunicação real. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, com uma leve amplitude de movimento que sua posição permitia. Eu tentei de novo e perguntei se ela conseguia digitar com o nariz. Seus olhos piscaram pela página enquanto ela lia as minhas palavras. Com grande esforço, ela se balançou, caindo de cara no teclado. Ela mandou algumas letras aleatórias. Meu coração batendo forte, eu disse, vai, tenta novamente. Observei enquanto ela conseguia se apoiar precariamente em um ombro. Seu corpo estava convulsionando com a força de seus soluços. Eventualmente ela se inclinou para frente com cuidado, delicadamente, e pressionou a ponta do nariz nas teclas. 3. Sim, isso. Vai, me manda outro número. Trocamos longos e cheios de suspense. Ela me dando um número ou letra de cada vez. E eu anotando e encorajando ela o melhor que eu pude. Vai, você tá indo bem. Eu tô aqui com você. A ajuda vai estar a caminho. Ela havia remendado um número em uma rua. Levamos quase 1 hora para chegar a esse ponto. Ela tinha acabado de digitar apartamento 12. Quando parou, tremendo com o esforço de manter-se de pé e nos encontrarmos novamente através da câmera, os dela brilhando de dor e medo, e então ela desmoronou. Ela rolou para fora da vista em pânico. Eu enviei a ela dezenas de mensagens frenéticas. Que cidade, que estado, fica comigo. Eu tô aqui onde você tá, eu preciso de mais. Ficou claro que ela não veria mais nada. Seus soluços pararam, sua respiração se aquietou. Eu procurei o endereço e encontrei todas as cidades do país onde existia o endereço que ela me deu. Liguei para todas as delegacias de polícia em todas as jurisdições dentro do alcance. Exigiu muita explicação, mas depois de horas de trabalho, não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser sentar e esperar nervosamente ao lado do telefone.
e olhar para o apartamento vazio e moldurado na tela do meu notebook. Tudo que eu podia era digitar: eu tô aqui com você, você vai estar segura, isso vai acabar em breve, você não tá sozinho. O toque do telefone quase me fez perder a cabeça. Era 1h da manhã. Você encontrou? Eu perguntei desesperadamente, examinando a cena em busca de qualquer atividade. Vai, me diz que ela tá bem. A voz do outro lado da linha suspirou. Um suspiro profundo de tristeza ou frustração que eu não sabia dizer. A gente a encontrou. Presa nessa posição, igualzinho você descreveu. Ela não tava bem, ela morreu de desidratação. Ela o quê? Não, isso não é possível, eu acabei de falar com ela. Eu realmente não sei o que você viu, filho. Eu realmente não sei, mas a garota que encontramos tá morta há mais de um mês. Pessoal, esse episódio... Caramba, quando eu li essa creepypasta eu fiquei bizarramente assustado. E pensando que no mundo de hoje, as lives é algo comum no nosso dia a dia, streamings e essas coisas. Imagina você ser o único assinante dessa conta e descobre que ela é um fantasma. Uou. E essas posições que se fazem, que faz o corpo parecer bem desumano, é muito, muito aterrorizante. Me assusta bastante. E o episódio dessa semana ficou bem curtinho, mas eu espero que tenha tirado o sono de vocês. Espero de verdade, porque tirou o meu. Eu peço que vocês tenham cuidado na aula de yoga e não coloque o seu próprio pé na sua boca, porque acredito que vai ser algo bem bizarro. Mas agora me ocorreu uma coisa, que ela morreu de desidratação. Será que isso ocorreu devido a uma maldição dela ficar fazendo essas atividades direto, sem poder parar? Ou será que ela é só um jovem atual que não bebe água? É importante, hein, gente? Bebam água. Se hidratem. Mas isso me ocorreu. O motivo dela ter morrido desidratada. Vocês têm alguma ideia? Porque eu não consigo pensar em nada. Deixa nos comentários do episódio. E vocês, se estivessem no lugar do cara, se deparassem com uma pessoa desse jeito, fazendo atividades bizarras na internet, porque você procurou uma videoaula de alguma coisa, de uma atividade. E... cara, você tentaria salvar a pessoa? Você só desligaria e ia embora e nunca mais voltava? Eu não sei o que eu faria. Talvez eu seria a pessoa que voltaria, mas eu não saberia como agir. É difícil pensar essas coisas assim, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta o tanto que eu gostei e o tanto que eu achei ela bizarra. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina. E até semana que vem. Cuidado nas esquinas. Tchau!